escrevi que o Banco Central errou. E ao errar, ele perde credibilidade. Você pensa, poxa, é uma lei, mas não pega. Então, que negócio é esse? Eu sou otimista com a economia americana e, infelizmente, não otimista com a economia brasileira. Qual é a resposta adequada do governo? Nenhuma. Essa é a resposta adequada. Não vamos penalizar os consumidores locais, vamos fazer. E até o ideal, vamos cortar imposto. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio de Valor em Pauta, nosso podcast da Suno para conectar você, economistas, gestores, empresas, cientistas políticos de maneira simples e didática. Antes de apresentar o nosso convidado, que eu acompanho quase quinzenalmente no Valor Econômico, um grande economista, do meu lado, Rafael Pérez. Fala, Sung. Fala, pessoal. Hoje convidado de peso, né? Escreve ali a cada 15 dias, né, no Valor. A gente sempre lê ali as colunas dele. Acho que vai ser bem bacana aí para dar uns insights bem interessantes para a gente hoje. Então, obrigado por ter aceitado o convite. Nilson Teixeira, é um prazer em conhecê-lo e participar aqui do nosso podcast. Gustavo, Rafael, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, né? Vamos conversar. E a gente conversou muito nos bastidores, mas para quem não conhece você, a gente sempre começa. Quem que é Nilson Teixeira? Pelos meus cabelos brancos, se eu ficar falando quem sou eu, vai ser um tempo enorme. Mas, em linhas gerais, eu sou carioca, né? Sempre bom falar isso, que vivo em São Paulo há muitas décadas. E sou formado em Engenharia Mecânica e Economia, primeiro pela UFRJ, depois pela UERJ. Depois fiz mestrado na PUC do Rio de Janeiro, doutorado na PEN em Economia, né? E quando eu voltei, eu fui trabalhar no mercado financeiro, né? Antes disso, eu já tinha trabalhado, tinha sido concursado, como falam, né? No BNDES por alguns anos, depois saí, né? Aí quando eu voltei, eu vim para o mercado financeiro, trabalhei num banco pequeno, depois fui trabalhar no Chase JP Morgan hoje, né? Depois trabalhei no Credit Suisse, foi o tempo que eu fiquei um período mais prolongado, 20 anos. Depois fui ser gestor, né? Saí da vida de economista para de gestão. E finalmente agora escrevo no Valor, invisto o meu santo dinheirinho e por aí. Dou algumas consultorias e coisas do gênero. Quando a gente lê os seus artigos ali no Valor Econômico, tem uma visão bem crítica sobre política monetária, sobre alguns pontos que acontecem, que a gente vai conversar isso em seguida, mas antes de entrar, qual que é a diferença sua hoje, na sua visão, no seu dia a dia, de escrever, olhar a economia no momento que você está num banco e agora que você está independente e está escrevendo sobre economia? Se a visão é a mesma ou tem algum outro tipo de amadurecimento ou uma visão que você está mais livre para poder falar com as pessoas? Excelente pergunta, né? Eu acho que você falou uma palavra, independência, né? Mesmo quando eu trabalhava como economista, eu me sentia relativamente independente, sempre dei a minha opinião, mas sempre com uma maior cautela, né? Por exemplo, você mencionou o Banco Central. Trabalhava numa instituição financeira regulado pelo Banco Central. Então, você tem que ter um certo cuidado para não ferir sentimentos, e os sentimentos às vezes são muito grandes, os egos são enormes, então você tem que ser muito mais cuidado para não atrapalhar a operação da sua instituição. Então você, mesmo sendo crítico, você tem muito mais cautela. Hoje em dia, por conta da independência, eu não fico tão preocupado com essa questão de cautela, embora sendo sempre muito delicado, educado e tentando sempre ser totalmente justo, né, nos comentários. Então, é isso. Agora, eu reconheço que eu tenho hoje uma vantagem, né? Não tive interesse de ir para o setor público nunca na minha vida, né? Então, eu posso criticar bastante. Se você tem algum interesse de ir para setor público, você tem que ter um certo cuidado, um pouco maior, para não ferir novamente os sentimentos e não prejudicar o seu sonho, a sua vontade de carreira, né? Há uma diferença, sim. Show.
Bacana. Eu queria começar, já mais voltadas para a economia também, e começar por política monetária, né? Que você normalmente escreve mais sobre essa questão, e é justamente para te ouvir sobre o que que você tem avaliado em termos da condução da política monetária atualmente, né? A gente tem visto o Banco Central está num momento mais de sérios questionamentos, de de fato deveria cortar as taxas de juros ou não, se deveria continuar cortando ou não, se o comunicado não veio um pouco confuso, usar ali, além do horizonte relevante da política monetária, ou seja, justificando o corte de juros baseado em 2028, né? Enfim, sendo que o horizonte relevante seria final de 27. Então eu queria te ouvir, como é que tem sido a sua avaliação? Tá correto? Deveria mudar algumas coisas? Deveria ser um pouco mais hawkish, assim, mais duro? Como é que você tem visto essa questão, Wilson? É, quem teve a oportunidade de ler pelo menos o título do que eu escrevia, né? Não peço nem para ler todo o texto, mas quem leu o título sabe que eu escrevi que o Banco Central errou. E ao errar, ele perde credibilidade, o que é normal. E por que eu entendo que houve um erro de gestão de política monetária? Porque quando eu olho o cenário, o que eu vejo? Eu vejo uma atividade relativamente forte, né? Crescimento 2%, quem sabe até 2,3%, enfim, pelo menos é isso que a maioria dos analistas espera. E aí há uma dúvida se é muito maior que o potencial ou em linha com o crescimento potencial. Eu, particularmente, acho que o crescimento potencial brasileiro é mais baixo do que 2%, mas, de qualquer maneira, não há nenhuma ideia de que o hiato está permitindo juros mais baixos. Aí eu olho para a inflação e o que eu vejo? A inflação corrente aumentando, por vários fatores, né, que depois nós podemos discutir, em um ambiente que as expectativas também estão altas, e ambos acima do centro da meta e ambos acima do topo da meta. Né? Então, ambos acima dos 3% e 4%, 4,5% respectivamente. E num regime que não se consegue cumprir esse objetivo há alguns anos, né? Então, você olha, puxa, a situação é difícil. E aí você olha o mercado de trabalho e não se pode dizer que o mercado de trabalho está sobrando gente. Ao contrário, a taxa de desemprego é bem baixa para padrões brasileiros, né? Tem muita gente desempregada, naturalmente, mas para padrões brasileiros é baixa e os salários reais também crescem acima de um número que seria o crescimento real da economia, alguma coisa assim, o que também não sinaliza necessidade de cortes. Né? É importante dizer que os juros no Brasil são altos, né? Eles são muito altos. Mas a questão não é essa, né? A questão é se eles são suficientemente altos. Suficientemente altos. E a resposta precisa olhar esses fundamentos. Os fundamentos não sugerem isso. Segundo, como é que a política monetária atua? Vocês sabem muito melhor do que eu, né? Que o Banco Central move a taxa básica, que é aí a taxa meta para um dia, e o mercado é que determina como é que é a curva de juros. E o governo tem uma influência muito grande nisso. E nos últimos meses e anos, nós temos visto um governo que tem manipulado, né, no sentido, tem alterado, tem influenciado os juros para uma parte substancial da economia brasileira. Neste ano, então, vamos falar, os agricultores têm juros mais baixos. Os tomadores de empréstimos imobiliários, né, Minha Casa Minha Vida, têm juros mais baixos. E esse Minha Casa Minha Vida, que quando foi implantado era para dar a primeira casa para uma vida melhor para os mais pobres, hoje a faixa 4, né? Ela é 4 ou 3? 4, ela dá crédito até 13 mil reais, né? Renda mensal. Mas 13 mil reais, quem ganha isso é menos de 5% dos trabalhadores. Então, ele tem juros mais baixos, né, que os juros de mercado ali. Então, agricultores, motoristas de carro, de táxi,
Motoristas de aplicativos também têm juros mais baixos para comprar carros novos. E você sempre pode dizer, não, mas está estimulando a indústria, né? Eu acho um erro, mas enfim. Agora também para carros usados. Aí você diz, então é isso. Não. Se você não pagou a sua dívida, você também tem crédito. Se você não pretende pagar a sua dívida nos próximos meses, você também tem crédito. Se você pagou a sua dívida, você também tem crédito com juros mais baixos. Ora, então, no fundo, quem é que sofre os juros mais altos? Então, a curva de juros tem que estar mais empinada, né? Então, isso assusta muito, porque de uma forma ou de outra vai bater sempre onde? Na dívida pública, o que é outra razão para se olhar, será que os juros estão tão baixos assim? Ou tão altos assim, me perdoem? A minha resposta é que eles são muito altos, mas deveriam ser mais altos. Aí, indo para a decisão de política monetária, quando o Banco Central decide, nesse ambiente todo, e com o aumento da incerteza, com a crise, com o conflito no Oriente Médio, o Banco Central decide cortar juros, né? O aumento da incerteza. E aí me parece que os documentos da autoridade monetária, do Copom, enfim, eles têm um discurso que não é compatível com a decisão. Já é a terceira reunião que isso vai, o documento se torna mais rigoroso, mais rígido, mais preocupado, apontando mais incerteza, mas a corte de juros continua. E indo para o seu ponto, né, depois de uma longa explanação, a autoridade monetária compara dois cenários, isso que causou a confusão e acho que foi um erro. Ele compara entre cortar juros ou aumentar juros. E aumentar juros, ele diz, olha, vai criar muita turbulência no mercado, porque depois a inflação vai cair, eu vou ter que cortar os juros muito, e aí vou criar mais volatilidade na atividade, mais incerteza, então é melhor cortar os juros. Ora, mas ele não era essa a comparação que ele teria de ter feito. Até porque ninguém no mercado trabalhava com uma hipótese dele subir os juros. Ele tinha que comparar com a estabilidade, e ficou faltando isso, né? Então, essa era a comparação que ele teria que ter feito. Sobre ampliar o horizonte, é, eu sou até crítico nessa ideia, mas eu compreendo você não cumprir os 3% no horizonte relevante da política monetária. Ora, demorar mais 3 meses é irrelevante, até porque vocês, como economistas, sabem que os modelos são pouco precisos para prever 3 meses, 6 meses adiante. Imagine quantos trimestres, são 7 trimestres à frente. A certeza que se tem se vai ser 2,8, 3,2, 3,4, 2,6 é mínima, se é que existe alguma probabilidade de acertar. Então, com precisão. Então, o que acontece é que ele também se abarrou muito ao modelo quando não se tem essa certeza. Então, o que ele deveria ter apontado era a incerteza é grande, então eu vou manter os juros estáveis até ter maior convicção, mas apontando que o principal risco era de subir. Porque o mundo inteiro, a maioria dos bancos centrais, principalmente as autoridades monetárias dos países centrais, pararam o corte de juros e assinalaram alta e alguns aumentaram os juros. Ou seja, o ambiente era maior incerteza, você fica quieto. Não, o Banco Central corta mais os juros. E o que abre a pergunta, que me parece bastante importante, e aqui não estou dizendo que é isso que aconteceu, mas você cria uma incerteza se as eleições não estão tendo um impacto nessa decisão. Eu posso dizer que não tem impacto, a decisão é puramente técnica, mas você não pode deixar de pensar que a direção do BC tenha pensado ou tenha cogitado em alguns minutos que
manter o Código de Juros ajudaria o atual governo, para o qual o presidente do Banco Central fez campanha, participou do processo das campanhas e era o número 2 do Ministério da Fazenda e muito ligado ao presidente. Então você começa a dizer, opa, tem um risco aí. Então a incerteza também doméstica é maior, o que cria toda essa cenário que me sustenta a minha ideia, a minha avaliação, e que o Banco Central errou, e ao errar, por conta desses fatores, ele perdeu credibilidade. Uma longa resposta. Para você, qual que seria o nível ideal de juros no Brasil? Eu não sei responder, né? E ninguém sabe, né? Hoje, os juros adequados são juros mais altos do que estão aí. Então eu vou inverter a lógica. Você acha que a meta de 3% é factível na economia brasileira? Que hoje existe essa discussão, né, sobre a meta. A gente entrevistou o Felipe Salto na última. Ele até tem a proposta de 4x2, que seria uma meta de 4 com superávit de 2. Então você pode rediscutir a meta, mas com uma proposta fiscal que reduz o juro neutro e isso traga um pouco mais de estabilidade, que, de acordo com ele, 3% é muito audacioso. Qual que é a sua visão? Você acha que o Brasil tem condições de chegar numa meta de 3, ou deveria se rediscutir uma nova meta? Definir a meta ótima é uma tarefa que é inglória, porque não há modelo que aponte para você qual é a meta ótima para um país. Não há. Então, por não haver modelo, o que você tem que fazer? Olha o que está sendo a prática dos demais países. Então, nos países desenvolvidos, ali está em torno de 2%. Se fala em busca de 2%. Então, quem são esses países? Vamos tomar duas regiões, a região da Europa, né? E os Estados Unidos. Então, estão ali no 2%. Os países emergentes e não desenvolvidos que usam o regime de meta de inflação têm uma amplitude maior, mas está ali em torno de 3%. Então, o Brasil, que é um país não desenvolvido, o 3% parece o caminho para onde nós devemos buscar. Agora, há alguns anos atrás, 2 décadas atrás, e até no início da década passada, o ministro Guido Mantega também argumentava da mesma direção. Então, os que falam que não, a meta deveria ser outra, estão no mesmo campo dele, embora os valores sejam diferentes. O ministro Mantega falava que não era possível reduzir abaixo de 6%, porque a economia brasileira não estava preparada para isso, então era 6 mais 2, né? Mais ou menos 2, e a economia brasileira sofreria bastante se diminuísse para um patamar mais reduzido, como era o objetivo inicial, convergência para até a média dos demais países emergentes. Então, eles estão fazendo o mesmo discurso. Quem disse que 4 é o número adequado? Não sei. Eu prefiro 3. Agora, vamos dizer que se mude os 4%. Vamos para 4%. Decidiu hoje, o Conselho Monetário Nacional decidiu isso, que isso vai ser. O que vai acontecer com as expectativas? Alguém tem dúvida que as expectativas vão subir? Ninguém. Então, se hoje nós estamos esperando para 2027 uma inflação ali em torno de 4%, né? Vamos para 5% aí com uma velocidade bem razoável. E 2028 também vai subir, 2029. E muito bem, então fizemos isso. E o que vai acontecer com os juros? Alguém tem dúvida que os juros vão subir? Ou as pessoas acham, não, que agora a meta é mais alta, os juros vão cair? Acho que não, hein? Eu acho que o mercado vai levar para juros mais altos, dizendo, cara, para combater a inflação, esses caras vão gastar mais, vão não sei o quê. Então, eu sou daqueles que julgam que a política monetária ainda não acredita em dominância fiscal e, consequentemente, a política monetária ainda é capaz de levar a inflação para mais baixo. Então, uma meta de inflação é uma coisa, uma meta fiscal é outra.
O que alguns analistas falam, e não é só o Salto, é que não, vamos primeiro ajustar o fiscal. Vamos fazer com que o superávit primário seja 2% do PIB todo ano. Alguns dizem 2,5%, que isso vai estabilizar a dívida como percentual do PIB. Aí depois nós tratamos de aumentar a meta. Opa, se esse, no meu entender, é um dos fatores porque a meta de inflação não é alcançada, aí você não precisa fazer. Então, o problema, um é um problema, o outro é outro, né? Mas eles se conversam. Então, o fiscal precisa ser tratado, né? Então, a meta de inflação, 3%, é a meta que nós temos que buscar, e esse deve ser o objetivo do Banco Central. E é um equívoco, né, já estamos falando de erros, é um equívoco do Banco Central falar que não vai aumentar os juros, né, ou mantê-los estáveis, porque a inflação pode ir abaixo de 3%. Ou seja, qual é a ideia qual é a mensagem que você obtém fazendo isso? Você olha aquela olho de boi, onde tem as metas de inflação, no centro é o olho que tem ali, você está dizendo assim, não, mas eu não posso ir abaixo, só tenho que ir para cima. Então, você não pode mirar no 3, você está mirando para cima. Se o 3 é o que você se sente confortável, e abaixo de 3 você não se sente confortável, qualquer economista sabe que a incerteza é grande, você está mirando para cima. Olha, isso é a pior forma de comunicação, de atuação em termos de gestão monetária num ambiente que a meta é de 3%. A inflação ser abaixo de 3, 2,5%, qual é o problema? Ela está aí a 5%. Então, pode ser, pode e deve ser algumas vezes abaixo de 3%. É o caminho. Nos nossos modelos que a gente faz aqui, que a gente tenta replicar o modelo do BC, nessa decisão a gente teria que ter um juros de 16 ou 17 por ali para poder levar a 3% no final de 27. Mas aí vai naquela ideia de que exato. o 17, qual é a precisão que você tem no modelo? Você vê o fan charts, né? É uma Amplitude boca de jacaré tão grande que a probabilidade de ser 4 ou ser 4,5 ou 3,5 é tudo igual quase, né? Para esse período tão longo. Só para finalizar, para perguntar, é mais o que a incerteza é tão grande que antes do dia 28 de fevereiro todo mundo previa a queda de juros até iniciar o conflito no Irã. Passou 3 meses e mudou-se tudo. É verdade. Então, assim, imagine olhar daqui 2, 3 anos um Isso. mundo que mudou. Eu concordo com você, Gustavo. É isso. Então, o BC tem que ter cuidado, né? Eu sou um dos economistas que mais fiz campanha para o Banco Central aumentar a transparência dele, a comunicação. As duas gestões anteriores do Banco Central fizeram um trabalho estupendo em termos de aumentar a comunicação, a transparência. Eu sou do tempo que era uma frase, né? E na frase, quando colocava mente, né? Colocava mais um mente numa uma palavra, já todos os economistas tentavam extrair algo, o que é um grande erro. E aí veio a gestão do ex-presidente Ilan Goldfasel e melhorou muito a comunicação, e depois veio o Fábio Kantchuk, né, na gestão do Roberto Campos Neto, e mostrou os modelos melhor, mostrou os coeficientes. É assim que se faz política monetária. Você, dentro da sua alçada, você deve reduzir a incerteza, porque ao reduzir a incerteza, se diminui a volatilidade dos preços ativos. E quem trabalha com mercado financeiro sabe que uma menor volatilidade, uma maior previsibilidade é tudo que se quer. Um gestor, né, de empresas, hoje o juros está 14,25, mas será que ele vai subir? Vai para 16? Será que vai ir para 13? Ele não tem noção de nada. Não era melhor ser mais previsível e ele olhar os fundamentos e dizer, não, como está, vai cair um pouco, ou como está, vai subir um pouco? Hoje você não sabe. O cenário está desafiador e você está dizendo que vai reduzir os juros. Como sempre, no mercado tem os dois lados, né? Então, quem operou
para corte de juros, vai dizer que o Banco Central está ótimo, tem que cortar, ele fez tudo direitinho. Quem operou para juros mais altos, esse Banco Central errou tudo, eles são incompetentes, faz parte, né? Então, antes de eu passar para a parte, eu queria te ouvir a parte fiscal, eu queria antes me ver uma pergunta aqui que nem estava no roteiro, que você começou. Deve ser a mais difícil. Que é melhor difícil, é uma pergunta desafiadora. Que é aquela questão, por que os juros do Brasil são tão altos? Né? Você comentou ali um pouco dessa questão do crédito direcionado, isso acaba tirando a potência da política monetária, mas eu queria te ouvir justamente quais outros aspectos, fatores que você vê, que você nota que, putz, isso aqui impede a gente ter juros estruturalmente mais baixos. Tem vários economistas que fazem trabalhos explicando por que o juro, como é que vem o juro. Já o Cavalcante no Valor recentemente, né? Tem o risco jurisdicional, no fundo. No fundo, eu acho que os juros no Brasil, aí uns dizem que a dívida é muito alta, outros que têm certeza sobre o pagamento da própria, e por aí. Me parece que a palavra-chave é incerteza. A economia brasileira é muito incerta e as regras mudam muito. E regras em todos os sentidos. Nós temos a Constituição que não é respeitada às vezes. Nós temos a ideia que todo mundo fala, né, que tem umas leis que pegam, umas leis que não pegam, né, que está virando até trocadilho que muita gente usa, e você pensa, poxa, é uma lei, mas não pega. Então, que negócio é esse? Então, no fundo, todas as justificativas desembocam na ideia da incerteza, na incapacidade da nossa sociedade de cumprir compromissos, cumprir regras, cumprir leis e cumprir a Constituição. Aí você diz, quem é que não cumpre? Todos nós. De alguma forma, nós não cumprimos. E o exemplo maior talvez venha no poder final do judiciário, do STF, que está escrito claramente que há um teto remuneratório igual a 46 mil e qualquer coisa, e está escrito na Constituição. E mesmo assim, o tribunal decide que uma parcela do funcionalismo, dos servidores, dos agentes públicos, receberá mais do que isso, ou pode receber mais do que isso. Ora, então, esses fatores todos acabam nessa ideia que ninguém cumpre nada, ninguém cumpre acordo, e isso desemboca em juros mais elevados no país, maior incerteza, maior dificuldade de trazer a inflação para baixo, e por aí, juros reais, você vê a NTNB, enfim, os títulos indexados à inflação no Brasil, hoje pagando algo como 8%. Se você falar com grandes investidores, aplicadores, quando chegou a 6,5%, 7%, o cara tremeu e disse, opa, eu vou aplicar porque 7% é uma maravilha. Eu quero crer que fundos de pensão chegaram, olharam 7%, vou vende tudo e compra para 7%, porque a meta atuarial é mais baixa, só que na cabeça já levaram 1% ao ano, porque já chegou a 8%. Então você se assusta. Então essas incertezas todas é que explicam, justificam esse cenário que você mencionou. Bacana. Agora, passando para ajuste fiscal, que eu acho que é um tema que não tem muito como fugir, né? Mas eu queria saber, né, ouvir sua opinião sobre qual que é o ajuste fiscal factível, né? Porque a gente sabe que existe um ajuste fiscal ideal, mas talvez não seja factível, dado que você precisaria mexer em muitas coisas ao mesmo tempo. A gente sabe ali, né, indexação, previdência, vinculação ali da receita à saúde, educação, você tem gastos tributários. Na sua visão, qual que é o ajuste fiscal factível para ser feito hoje na economia brasileira, né? O que você acha que deveria se focar mais para tentar ajustar as contas públicas? Eu sou, infelizmente, cético sobre a possibilidade de haver ajustes relevantes, ajustes fiscais relevantes. O que nós vemos desde o início da década passada era uma clara sinalização, em particular no governo da ex-presidente Dilma Rousseff,
que as despesas obrigatórias continuariam crescendo em ritmo expressivo, tomando espaço das despesas discricionárias, enfim, e chegaria um momento que essas despesas superariam, né, como se fosse possível, alcançariam os 100% e não haveria espaço mais para despesas discricionárias, o que é uma contradição, porque aí o setor público não funcionaria, então isso não existiria. Ao longo desses anos, eu acho que por diversas razões, essa despesa obrigatória continuou crescendo, mas de alguma forma ela não comeu toda a despesa discricionária, até porque as despesas, na ideia principal, não cresceriam muito e as despesas estão crescendo em termos reais. Isso está permitindo que a compressão das discricionárias seja mais lenta. Mas não há muito como fugir que esse ritmo não dá para despesas totais crescerem no mesmo ritmo que as obrigatórias, essas que você mencionou, né? BPC, funcionalismo, né? Até vocês mencionam, né? O funcionalismo, mas a aposentadoria já se vão ali 60%. E aí vem mais as despesas de saúde, educação, vem mais a despesa obrigatória, no final vai sobrar muito pouco, porque o setor público tem que trabalhar, tem que ligar a luz, pagar outras coisas, aí sobra ali uns 5%, né? Então, vai chegar uma hora que não vai sobrar muito isso, e antes disso tem que se buscar a solução, e a solução você já disse qual é, né? O governo tem que apertar. Agora, quem ganhará as eleições? Tomemos como as pesquisas atuais sinalizam que o presidente Lula vai ser reeleito para o seu 4º mandato. Eu tenho muita dificuldade de ver o presidente demitindo gente do setor público. Também tenho dificuldade de ver o presidente Lula, no seu 4º mandato, com 80 e tantos anos de idade, querendo fazer maldade, né? Maldade no sentido prejudicando esse funcionalismo, e, consequentemente, eu não vejo os salários reais caindo de forma significativa. Os aposentados também não vejo, né? Quando muito, se for muito otimista, que eu não sou, diria que vai fazer com que os salários aposentados cresça um pouquinho menos que o salário mínimo, em termos reais. Mesmo assim, tem o crescimento vegetativo e temos um déficit que só cresce porque tanto o governo quanto o Congresso criam regras muito mais benéficas cada vez para mais gente, né? Essas dos agentes de saúde é um excelente exemplo. Qual é o objetivo do governo federal? Qual é a pauta dele? Aí você olha o Ministério da Fazenda dizendo que isso é ruim para o país, e vê a líder do governo no Senado dizendo que o governo sempre foi a favor dos trabalhadores, sempre esteve ao lado dos trabalhadores, aí falou, e liberou os senadores para votarem como quisessem. Aí todos votaram, menos um do PL, né? Todos votaram a favor da medida de aumentar e dar paridade e integralidade para os agentes com aposentadoria mais cedo que os demais. Então, o governo tem o discursinho da Fazenda, mas o que importa é o discurso do presidente. Então, nós vivemos num mundo de faz de conta. A Fazenda fica falando uma coisa lá, o presidente fica lá, fala isso, mas nós vamos fazer outra coisa. Então, eu também não vejo a Previdência sofrendo grandes ajustes, embora seja óbvio que precise de uma reforma da Previdência Social urgente. Mas o próprio presidente Lula fez no seu primeiro mandato e só foi regulado no governo da presidente Dilma, né? Mal regulado, mas enfim. Então vamos para os programas sociais. BPC. O BPC é um absurdo. Não porque as pessoas não mereçam ganhar o salário, mas se você trabalhou
até os 60 e tantos anos contribuindo, e uma pessoa que não contribuiu nada vai se aposentar com você ganha um salário mínimo, você se aposentar com meio salário mínimo, isso é uma injustiça enorme. Isso é um desestímulo para você querer carteira registrada se o seu salário está ali perto do mínimo, que é a maioria da sociedade. Então, os estímulos são sempre contrários a você estar registrado. Você quer fugir disso, porque quem está registrado e ganha pouco é um tolo comparado com quem não está registrado. Ah, não, tem benefícios. Benefícios são questionáveis, mas enfim, tem benefícios ali. Então, eu não vejo o presidente pegando o BPC e cortando o BPC, eu não vejo. Quando muito também, crescimento real mais baixo, e eu acho que não tem apoio no Congresso, isso porque a oposição, que vai ser maioria nesse cenário, o presidente das pesquisas eleitorais, do presidente Lula sendo eleito, a oposição vai ser maior, pelo visto. Então não vai estar de lado, porque a oposição é para se opor mesmo, né? Então, não vejo aí o BPC acabar com um abono salarial, que já deveria ter acabado há muito tempo. Então, não vai acontecer. Então, você vai listando, não acontece nada tão relevante. Então, o que eu prevejo são ajustes mínimos e uma situação fiscal claudicante, torcendo por algum choque muito positivo, que é um sonho que não acontece, ou um choque muito negativo, que aí a corda aperta no pescoço, o presidente não tem alternativa, o Congresso não tem alternativa, e eles fazem um ajuste um pouco maior. Do contrário, nós vamos passar por 4 anos iguais aos 4 anos que nós vivemos, vamos trancos e barrancos, e vamos que vamos, né? Perdendo mais 4 anos de governo. Famoso eterno voo de galinha, então? O crescimento nos últimos anos tem sido maior do que a maioria dos analistas previa, né? 2%. Há muitas razões, uma delas é o grande estímulos fiscais que nós estamos vendo, mas é isso, é crescimento de 2%, eu acho que vai crescer menos até, mas enfim, 2%. Crescemos como país menos que os Estados Unidos, né? Que 13 vezes maior que o Brasil, né? Então é muito pouco. E aí nós estamos fadados não ao voo de galinha, né? Mas muito pior que isso. Nós, enquanto país, estamos na armadilha da renda média, né? E o medo que dá hoje é que parece mais provável o país regredir do que avançar no atual contexto. Isso não quer dizer que você não possa ganhar dinheiro, enriquecer, ser feliz, mas será mais difícil do que era há 5, 10 anos atrás. Tem um artigo que você escreveu em 2023, que a gente faz uma pesquisa Que legal. capciosa aqui. Eu estava cursando a tese de doutorado, foi antes na reunião. Você escreveu sobre gastos tributários lá no Estadão, ou foi uma entrevista, e você colocou 5 obstáculos estruturais que não ajudam a reduzir os gastos tributários. Não sei se você lembra desse artigo, em que você comenta 5 pontos aqui, basicamente a ausência de liderança presidencial, o conforto político do gasto tributário frente à despesa, o universalismo seletivo, em que todos querem cortar o subsídio do outro, mas depende do próprio, a dinâmica de concessão em cascata e a simetria de narrativa que transforma benefícios antigos em direitos adquiridos. Ficou bonito, hein? Não, acho que o ponto principal é interessante, porque quando o orçamento, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias começou a publicar essas projeções, né? As projeções você sempre pode questionar se os números estão corretos ou não, se estão bem estimados, provavelmente não, é muito difícil estimar isso, mas enfim, de qualquer maneira, você via ali algumas parcelas que assustavam, e são as mesmas que assustam hoje, e até naquela época, me parece, a Zona Franca de Manaus era mais relevante frente ao Simples, e o Simples hoje é muito mais relevante, né? E você vê a incapacidade dos governos desde aquela época, a maioria foi do PT, mas
teve o do presidente Bolsonaro, teve do presidente Temer, né? Foi incapaz, a maioria deles na realidade, todos foram incapazes de cortar essas renúncias, né? Renúncias nunca diminuíram de forma significativa. Teve um ano lá que saiu de 4,53 para 4,48, mas isso é pouco relevante. Pelas razões que você mencionou, né? Nós todos somos a favor, todos como sociedade, a favor de cortar essas renúncias tributárias, em particular aquelas que não trazem benefícios, né? Para a população mais pobre, para a sociedade, ou então não trazem aumento de produtividade. Nunca se estudou isso bem. Mais recentemente teve um economista que foi para o governo fazer isso, não teve sucesso, né? Não resultou em nada. A ministra do Planejamento, cuja pauta tinha muito associado com isso, teve um fracasso retumbante, não conseguiu nada em termos de cortar essa renúncia, até o Ministério do Planejamento ficou com medo de divulgar os números, e nós estamos numa situação que você olha, você é contra a renúncia tributária, menos as suas, as quais você não acha que sejam renúncias, você acha que são direitos seus. Então, isso vai no simples, a MEI é uma delas, e aí você vai citando, você vai à Zona Franca de Manaus, você vai falar em corte, não existe, né? Na época do presidente Sarney, quando já estava no Congresso, ele aprovou a Zona Franca de Manaus, vai para 2.350, né? Estou brincando, mas acho que 2056, até lá não é isso. E sempre buscando mais benefícios, e o governo sempre dando mais benefícios, e todos contra a renúncia, mas cada vez mais. Então, não há como esperar corte das renúncias tributárias. Seria o ideal, né? Vamos cortar 5% do PIB em renúncias tributárias, reorganizamos as contas, porque ao reorganizarmos essas contas, seria possível cortar impostos. Olha que maravilha. Você acha que isso vai acontecer? Não. Porque se eles cortarem renúncias tributárias, vão gastar mais. Então, aí fica esse medo de cortar renúncias, que de fato é aumentar impostos, porque vão gastar mais. Então você fica numa situação complexa. Bacana. Saindo agora um pouco de Brasil, um pouco para Estados Unidos, né? E a gente tem política monetária dos Estados Unidos, é sempre importante, né, observar, e a gente está num contexto, digamos, desafiador, mas com notícias boas ainda, né? Principalmente se a gente olhar para a inflação mais recente. E você escreveu justamente sobre isso, né? Que o cenário americano ele ainda está benigno, ainda está um pouco favorável, mesmo com os Fed Funds, né? Taxa de juros dos Estados Unidos ali em 3,5, 3,75. E aí eu queria entender o que sustenta esse seu otimismo hoje em relação à economia norte-americana. Você está ligado a IA? Você acha que a inflação ali, ela de fato, ela tende a se dissipar, esse choque rápido? Queria te ouvir um pouco nesse sentido. Acho que quando você olha a economia americana, assim como nesse caso o Brasil, o crescimento surpreendeu, porque você via os economistas de grandes casas, né, que se dedicam muito mais do que nós a olhar a economia americana por diversas razões, até por manpower, tem mais gente, sinalizando uma desaceleração importante da economia por conta do conflito, né, e dos impactos do aumento de preço de combustíveis e energia por um período mais prolongado, e dizendo que mesmo com o fim do conflito, os preços não recuariam. Então, se falava em 90, depois 80, pouco tempo atrás já havia até 65. Agora, com o aumento dos preços, mais recentemente, isso até mudou, mas, de qualquer maneira, o impacto na atividade foi mínimo. De fato, as projeções pouco se alteraram, embora a composição tenha piorado no sentido, o consumo das famílias diminuiu, os investimentos residenciais também vão contrair mais do que se esperava. Por outro lado, os investimentos corporativos, em particular equipamentos e estrutura associados à IA, vão bombar, né? No trimestre passado, o crescimento foi de 17%.
Não é saindo de $1 para 1,1 dólar e 17 centos. São trilhão para mais 170 bilhões, ou mais do que isso, trilhões para centenas de bilhões de mais de investimento. E essa é a parte favorável. A parte favorável é que, com tantos investimentos, a produtividade da economia americana aumentará. O que não se sabe, quando isso vai acontecer e enquanto será o aumento do crescimento potencial, enquanto será o aumento da produtividade. Então, essa é a parte, diria, mais do que benigna, muito favorável. O lado negativo são todas as incertezas associadas pelo comportamento do executivo americano, em particular do presidente americano, né? O presidente Trump, que traz mais volatilidade e incerteza, e isso também corrobora o cenário de inflação permanecendo mais alta por causa do choque do petróleo por mais tempo. Então, a inflação recuará, e como você bem apontou, os últimos números já sinalizam isso, já era esperado, talvez não, com certeza recuaram, a deflação foi um pouquinho maior, mas nada tão significativo, devemos ver isso mais alguns meses, talvez, ou inflação baixa, mas a inflação demorará mais a recuar. E aí está os juros, como vocês também disseram. Assim como no Brasil se pensava que os juros iam continuar recuando, e não só não recuaram, como até o atual presidente do Fed sinalizou por alguns instantes, ele já voltou atrás, que poderia, e a ata, né, do FONC, do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, sinalizou que pode aumentar os juros mais. Ou pode aumentar os juros. Já voltaram atrás, o presidente do Banco Central voltou atrás um pouco, mas está ali esse cenário. Então, inflação mais alta por mais tempo, juros um pouco mais elevados, nesse 3,5, 3,75, a curva também um pouquinho inclinada ou inclinada, sinalizando juros mais elevados por mais tempo, com mercado de trabalho muito favorável. E também nisso está igual ao Brasil, a atividade mais forte e mercado de trabalho mais favorável e inflação mais elevada. A diferença é que no Brasil o maior crescimento é por causa de consumo, então não tem aumento de produtividade, é um país que não tem aumento de produtividade, o crescimento foi muito associado à incorporação de mão de obra, isso está acabando, e é um país que rejeita a imigração para cá, né? Imigração para cá é ótimo. A imigração para o país, então, como não tem aumento de produtividade, as expectativas não são tão favoráveis. Enquanto nos Estados Unidos, o IA, inteligência artificial, trazendo essa aumento de produtividade que virá. Eu sou otimista com a economia americana e, infelizmente, não otimista com a economia brasileira. Tem dois pontos que eu queria trazer. Um, que no final desse artigo do Valor, você falou que o grande risco são desequilíbrios institucionais dos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente pode deixar esse aqui para um outro bloco, para falar de eleições do Congresso que vai ter. Antes, a minha grande pergunta e dúvida, como que você está observando essas movimentações do Kevin Warsh com os grupos, o Task Force, os grupos de trabalho, sobre a reformulação do Banco Central? Eu sei que você é bem crítico no política monetária, você fala muito aqui no Brasil, que essa dúvida que o Kevin Warsh ia fazer, se a comunicação, etc. Ele até convidou o Armínio Fraga para participar dos grupos lá para trabalhar a comunicação. Você acha que é válida essa postura que ele está tendo, é importante, e como que essa comunicação, sendo um pouco menos transparente, que ele foi com, por exemplo, o Bernanke foi, por exemplo, ou a Yellen, que foram os seus antecessores, então, comparando ele um pouco mais com o Alan Greenspan, que foi um dos maiores também, mas ele era um pouco menos comedido na sua comunicação. Você que trouxe aqui, que falou que era mais favorável a maior transparência, como que você está enxergando o Kevin Warsh? O ex-presidente Ben Bernanke deu uma grande contribuição a aumentar muito a transferência, a melhorar muito a comunicação, migrando daquele cenário do Alan Greenspan, do maestro,
de uma frase e falar muito para não dizer nada, né? Que era o lema dele. E o Bernanke, eu acho que mudou para falar menos e dizer muito, né? E essa foi a grande conquista, e nós passamos por um período de menor volatilidade, mesmo com as incertezas existentes. Quando eu vejo os comentários do presidente do Banco Central, acho que 3 pontos se colocam. O primeiro é que ele foi indicado pelo presidente Trump, que era crítico à atuação do presidente anterior, e, consequente, quando ele chega com um compromisso, querendo ou não, junto ao Trump. O compromisso pode desaparecer rapidamente, mas por hora ainda está lá. E aí ele tem que ter um certo cuidado, e não me surpreende que algumas das palavras dele sejam para diminuir contrariedades de quem acabou de o indicar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está muito associada à questão da atuação, né? Apesar da centralidade do Fed no mundo, né, e da importância e do valor que tem, da qualidade dos seus modelos, de todo o empenho técnico do seu corpo de funcional, né, o Banco Central americano nunca foi o exemplo de comunicação, de transparência. Se você quiser um exemplo de transparência, de modelo, você tem que pegar os bancos centrais da Nova Zelândia, Austrália, e até do Reino Unido, Suécia, Noruega, que são capazes de fazer atuações muito mais transparentes, comunicação muito melhor, né? Você vê o Banco Central, agora me falha a memória, se é o da Noruega ou da Suécia, que sinaliza a trajetória da sua taxa de juros básica para os próximos 18 meses. Também não tenho, me vem à memória, são 12, 18, mas sinaliza isso. Que eu estou mencionando isso porque o presidente atual do Fed disse que é contra o Forward Guidance, e rapidamente foi apoiada pela presidente do Banco Central Europeu e até pelo presidente do Banco da Inglaterra, dizendo que isso tira a liberdade de atuação deles. O que me surpreende uma autoridade monetária não compreender o que quer dizer Forward Guidance. O Forward Guidance não é uma promessa incondicional. O Forward Guidance é um compromisso condicionado ao cenário de inflação, de atividade, do balanço de riscos. Se muda esse cenário, muda também a sua indicação. Então, o erro aqui no Brasil, e particularmente do presidente do Banco Central americano, é fazer essa confusão, né? Então, como é que eu vejo? Eu vejo de uma forma preocupada o risco de um Banco Central americano se comunicar de forma pior e, consequentemente, aumentar a volatilidade, mais do que isso, influenciar outros bancos centrais, como o Banco Central brasileiro. Porque eu acho que eu vou até escrever sobre isso no meu próximo artigo do Valor. É interessante que o presidente do Banco Central brasileiro mencionou no mesmo dia, algumas horas depois da divulgação do comunicado do Banco Central americano, na verdade, alguns dias depois, quando saiu o relatório de política monetária, que ele tinha dado muita explicação. Não é que tinha dado uma explicação mal, ele tinha dado muita. E estava muito, eu acho que deve ter sido influenciado, consciente ou inconscientemente, por essa fala do presidente do Fed. E eu acho que é o caminho errado. Então, dada a centralidade, o medo é que comece a se espalhar a ideia de menor comunicação, menos transparente, mais obscuro e mais volatilidade. E no Brasil tem um porém
que é muito grande. A história de boatos, rumores, é grande no Brasil. Hoje eu acho que até a autoridade monetária, não sei bem a razão, mas diminuiu o número de reuniões com participantes de mercado, reuniões privadas, né, sem acesso da imprensa. Mas quem é do mercado sabe que quando tem uma dessas reuniões, às vezes o preço dos ativos começa a andar e você sabe que é, aí vem uma explicação. Não, o fulaninho que foi na reunião escutou não sei de quem que o presidente do Banco Central foi mais rock. É por isso que os preços estão subindo. Então, aumenta a probabilidade de acontecer esse evento. O lado positivo dessa atual gestão é que, neste ano, por exemplo, o número de reuniões para tratar de assuntos de natureza de cenário econômico diminuiu muito, que era algo que eu vinha clamando há anos, e eu acho que isso já é uma conquista, mas ainda tem algumas. Então, tem que cortá-las para acabar essa fonte de incerteza. Bacana. Eu queria também agora trazer um pouco das questões dos riscos que você tem apontado para a economia norte-americana, mas você tem apontado 3 riscos basicamente, que seria o conflito do Oriente Médio, a reaceleração dos preços de chips, também novas tarifas sobre importados. Tem algum desses 3 riscos que você te preocupa mais? Olha, Pode ter alguma coisa subestimada? o primeiro já surgiu, né? O preço estava 70, agora está 86, né? Os Estados Unidos bombardearam 6 regiões lá, eu li nos jornais, né? Todos lemos. O segundo risco das tarifas, por coincidência, também aconteceu aqui no Brasil. Ele é insignificante, não merecia tantas páginas e tantas discussões, porque ele é 10 bilhões vão ser afetados. Vamos supor que aumento da tarifa, né, dos 10% que estão em vigor para 25%, cause uma redução de 50% nessas exportações. Então, elas de 10 bilhões vão para 5. Então, 346 bilhões, 370 bilhões de exportações, vamos para ir para o mesmo número. Então, mas para que tanta coisa? Qual é a resposta adequada do governo? Nenhuma. Essa é a resposta adequada. Não vamos penalizar os consumidores locais, vamos fazer. E até o ideal, vamos cortar imposto. Poxa, se você olhar o preço do celular, né? Hoje todos nós temos celulares, né? Temos vendo um agora trabalhando no dele. O iPhone no Brasil é um dos mais caros do mundo depois da Turquia, eu acho. Vamos reduzir o imposto, vai ser melhor para todos os brasileiros. Vai aumentar as importações, mas é insignificante. Reduzir, deixando o celular de lado, vamos reduzir impostos sobre todo tipo de bem de capital, zerar todos os tipos de impostos, vamos falar com os estados, vamos tentar fazer algo nessa direção. Mas, de qualquer maneira, é um segundo risco, né? E o terceiro risco, eu nem me lembro mais qual foi, A questão das tarifas, você falou? Os preços dos chips. o preço dos chips. Reaceleração dos preços. Você vê as empresas, até uma empresa coreana, SK, né, da Coreia, que fez um lançamento de ações, bombou, né? Os preços estão altos. Se você vê alguns, tem que ter muito cuidado, porque a minha especialidade não é essa, mas os preços desses chip drone, enfim, aumentaram muito, né? Eu li algumas matérias, umas pesquisas dizendo que alguns tinham aumentado 15 vezes, que eu não acreditei. Eu acho que eu escrevi, tive até medo de dizer 15 vezes, depois tinha mudado na versão para algum ladrão, aumentou 4 vezes, mas eu tive, pô, será que aumentou mesmo? Eu fui pesquisar, tive dificuldades, se multiplicaram, mas o risco é que todas as empresas estão anunciando um aumento dos investimentos nessa direção e, consequentemente, usam muito esses chips. E aí os chips estão bombando, isso está pressionando a inflação, ela ainda não foi disseminada. Você vê, por exemplo, os computadores da Apple aumentaram, né? Da Samsung aumentaram 20%, 30%, mas você não viu esse aumento de forma generalizada em quem usa os chips, mas pode vir, né? E você tem chip em qualquer lugar, no celular, nos carros e por aí, e essa disseminação pode pressionar a inflação mais do que pressionou até agora. Então, é um terceiro risco que é importante se cogitar. E aí tem outros riscos para o Brasil.
não é só esse, mas o El Niño é um risco, né? E não é você ler as matérias, as pesquisas e dá para ficar preocupado. Pressão inflacionária aí. E o Banco Central cortando os juros. E por que o Banco Central está cortando os juros, voltando para os juros? Porque eles são muito altos. Então eu vejo economistas bons explicando o código de juros porque eles são altos. A gente está com manutenção aqui para agosto, também muito na linha de. Tem muitos riscos para o segundo semestre e principalmente com a desancoragem de expectativas, eu fico um pouco mais preocupado também, que eu acho que a postura no momento tinha que ser um pouquinho mais dura com relação aos juros. Se eu estivesse no seu lugar, e eu não estou, né, eu diria que eles deveriam manter, como você bem colocou, eu concordo com a sua justificativa, mas eu entendo que eles vão reduzir os juros na próxima reunião e na seguinte. O corte, estabilidade, quiçá só em novembro. É um cenário que a gente pode colocar aqui também, né? De uma experiência aqui. Não, mas o certo é fazer. Enquanto economista, deixa eu partilhar com você rapidamente isso. Eu sempre tive uma grande dificuldade em dizer o que ele deve fazer, o que ele fará. Porque eu falar, pô, se ele é sério, se eu acho que ele deve fazer isso, ele fará isso, porque ele é sério, tem todas as regras. Hoje, dada a minha independência, que você mencionou no início, eu acho que ele deveria fazer uma coisa, mas vai fazer outra, como ele fez nas últimas 3 vezes, e cada vez com um discurso mais rock, que você disse, e com decisões mais dove. A gente participa do Focus e tem a pesquisa QPC, que é o questionário pré-Copom. Lá tem o que deve fazer e o que ele fará. Nosso cenário base que eu comecei a cogitar é o que ele deveria fazer, que é a manutenção. E a gente tem um cenário otimista, tem 30% de probabilidade, com 50 base e 20 pessimista, mas otimista é que é cortes para chegar a 13,50. E esse aumento do cenário de otimista é muito por conta dos últimos dados de inflação e queda de petróleo, etc. Então eu também estou no fará, é meu cenário otimista, mas o que ele deveria fazer, para mim, deveria ser o base. Eu jogo um pouco nessas palavras. O que eu aprendi também, partilhando com você, eu falava assim, não, nunca falei 55, 45, porque ia ficar em cima do mundo. Então é 70 e 30. Aí você fala, olha, tem 30% de chance de ele cortar. Mas na hora que vão te pagar o bônus, vão dizer assim, mas você 70% era que você ia manter, você errou. Porque aqui é 30 que nada, você falava 70. E se você acertar 30, você falou, se vier 70, como você disse, né? Com 30 do outro, ele vai dizer, mas você falava que 30% você está perdido. Então, nesse atual contexto do pagamento de bônus, é melhor você ir direto numa e fechar os olhos. Estou brincando com você, Walter. Bom que nosso bônus não é atrelado a isso. Que bom, então. Puxa, que bom mesmo. Então você pode errar, que não tem problema. Só para finalizar essa parte, para a gente ir para as perguntas finais, que a gente já deu 1 horinha aqui de podcast, o final do artigo que você trouxe para a gente foi os principais riscos para os Estados Unidos são desequilíbrios institucionais que podem ocorrer. Acho que foi essa palavra que atingiu, né? A gente tem eleições para o Congresso norte-americano em novembro, e é bem provável com probabilidades ali de intenções de voto, probabilidade de algumas casas, em que os democratas recuperem pelo menos a Câmara dos Deputados. Se as coisas piorarem muito, o Senado. Como que você está enxergando isso? É um risco? Como que você está vendo as questões institucionais dos Estados Unidos, principalmente olhando, que acho que isso tende a afetar um pouco o modo do mercado no final do ano também. Eu concordo com você, eu entendo que o presidente Trump tem uma atitude beligerante, parece evidente isso, e tende a aumentar substancialmente caso os democratas vençam, passem a controlar a Câmara, como é a probabilidade de 80%, né? Segundo Cash, de outros. E o Senado ainda não. Se ele perde as 2 casas, o cenário é muito mais complexo, porque aí nós veremos o Congresso aprovando
medidas contrárias ao desejo do presidente. Uma é você não aprovar nada que o presidente quer. Outra é aprovar contra o que o presidente quer. Vai ter um embate ali muito grande, os preços dos ativos vão mostrar isso, a incerteza vai ser grande e isso vai se disseminar para outros países, e os países emergentes são geralmente os que mais sofrem, né? Pelo menos sempre tem sido assim. Então, isso é um fator de risco importante, essa questão institucional, que nós não podemos afastar. Como também tem essa questão eleitoral no caso do Brasil, né? Se o presidente, como é que será um cenário em que o presidente Lula vence as eleições, como as pesquisas atuais sugerem, com o Congresso, tanto no Senado, na Câmara, sendo controlado pela oposição? Será que teremos um contexto similar aos primeiros 4 anos do terceiro mandato, ou teremos uma situação de mais conflitos? Como o presidente não vai se reeleger de novo, né, quando ele tiver 150 anos, talvez ele venha de novo, mas por hora seria o último dele, é possível que haja mais atritos, em particular um ano depois, né? Será que teremos grace period, aquele período de graça que tudo se aprova? Muito provavelmente não. Não, provavelmente não. E como é que o presidente Lula vai partilhar o poder? Será que ele vai abrir a possibilidade do Centrão entrar como um todo e partilhar do governo? Então, essas incertezas também afetam o mercado local. Maravilha. Maravilha. Vamos então para as perguntas finais. A gente normalmente deixa para o finalzinho aquelas perguntas mais difíceis que a gente fala, né? Que são recomendações de livros, filme, música. Mas, primeiramente, eu queria te ouvir de livro, né? Algum livro que você recomenda, que pode ser um de política monetária. Eu gostaria de te ouvir também, se algum livro de política monetária. E também algum livro que não seja necessariamente de economia. Algum livro que você recomenda aí, que seja ficção ou de romance, alguma coisa assim. Eu acho que tem um livro, sabe que eu falei muito sobre política monetária, né? A menos não ter falado de educação, né? Porque educação realmente seria o tema que pode salvar o Brasil nos próximos 50 anos, e todas as sinalizações são de que a educação não salvará, porque eu não vejo grandes avanços em termos relativos. Mas, dito isso, em termos de política monetária, tem um livro do Ben Bernanke falando sobre política monetária do 21st Century Monetary Policy. Ele me deu de presente de Natal, eu tô terminando. Eu li esse livro e é eu ótimo, né? Eu tô rabiscando esse livro de cabo a rabo. É muito bom o livro. E talvez um livro menorzinho, tem até a tradução em português, que acho que vale a pena, é B6, Prática e Teoria, ou Teoria e Prática, da Alan Binder. Eu tenho em PDF esse também, eu acho. Então, acho que vale a pena ler, né? Olhando para frente, né, em vez de citar os filmes que eu gostei, não sei o quê, eu vou citar um filme que está aí nas bancas, né? Odisseia, né? A história de Ulisses, que eu acho que eu não vi ainda, vou ver e acho que vale a pena. Acho que aqui vocês têm no IMAX, não tem IMAX? Sim, tem aqui. Então foi filmado em IMAX, acho que IMAX, me desculpe, e acho que vale a pena ver. Então, eu não vi o filme, mas tenho expectativas de ver. Que mais? Música e restaurante. A indicação do fim de semana. Música pode ser também um Restaurante, cantor. restaurante, eu diria, para quem gosta de massa, né, italiano, tem um italiano que é tradicional, pouco frequentado, mas é extraordinário para se você gosta de nhoque, né? É o melhor nhoque que eu comi no mundo, né? E mesmo na Itália, até que eu conheço, por causa da minha carreira, eu conheci muitos restaurantes indo com clientes, né? Os clientes comiam, eu falava, mas mesmo assim eu provava uma coisa ou outra. No Vectorino, aqui em Pinheiros,
você deve comer fala com o Sebastião, que é o garçom, maître, está lá há 30 anos, com o Giuseppe, que é o dono, o chefe. Você come nhoque, é sensacional, vale a pena. Você gosta de carne, né? Em vez de falar o barbacoa, não sei o quê, vai no Dr. Tchê, na Vila Mariana, que é excelente, uma carne boa e os garçons também são ótimos e você se diverte a comer bem. E a música? Um cantor, cantora, aquela música que você ouve todo dia de manhã, assim, pra Eu não acordar bem. escuto, atualmente eu escuto podcast de tecnologia. Pode ser também. Não, mas eu vou citar uma cantora, né? Eu gosto de jazz, tem uma cantora britânica, inglesa, mais velhinha agora, mas não era velhinha no meu tempo, Carol Kidd, que então é jazz britânica, acho que inglesa, né? Acho que é legal, vale a pena. E aí, você comentou de educação, acho que fica uma próxima visita, então, para a gente falar sobre o assunto. Rafa, suas considerações finais? Queria primeiramente agradecer, Nilson, muito bom papo, foi muito bacana. No momento que a política monetária está tão em voga, te ouvir foi muito bacana para até ouvir, entender melhor o que a gente pode esperar. Obrigado pelo convite e fica o convite para uma próxima. É sempre bom conversar, né? Ainda mais com dois jovens e de sucesso economistas, né? Então, eu agradeço bastante a oportunidade de trocar opiniões e desejo sucesso nas suas previsões, né? Então, para finalizar, obrigado, Nilson. Foi um prazer acompanhá-lo sempre no Valor Econômico. Eu sempre gosto muito da sua opinião, então foi um prazer, mas uma honra tê-lo aqui. E se você ficou até o final, espero que tenha gostado, aproveitado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse episódio com todos para aprimorar cada vez mais a discussão sobre os problemas do Brasil e do mundo. Até a próxima e abraços. E dê um like.